vai conversar sobre esses últimos passos do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Pode rodar o VT. E o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que se iniciou em abril deste ano, entra em sua fase final. A presidente, que é acusada de cometer crimes de responsabilidade ao autorizar supostas manobras contábeis que ficaram conhecidas como pedaladas fiscais, foi interrogada pelos senadores. Afastada desde maio, quando o Senado aprovou a abertura do processo, esta foi a primeira vez que Dilma retornou ao local para se pronunciar. Mas e agora? Quais serão os próximos passos do impeachment? E o que acontecerá com Dilma caso seja condenada? É sobre este assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. Estamos com o doutor Eduardo Leite aqui. Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Eu tô ótimo. Saudade, né? Você vê, faz tempo, né? É. Andei faltando. E eu tava de férias. Então a gente não se encontrou. Agora, vamos falar sobre esse assunto. Não tem como a gente falar de outro assunto hoje. Afinal de contas, hoje deve ser o dia D. Se a coisa se estender, esse dia D ficará para amanhã. A gente não tem como prever esse horário exato, né, de quando a votação vai começar. Mas antes de mais nada, eu queria que você, doutor Eduardo, fizesse um balanço, uma análise de tudo que foi explanado ontem, tanto pela acusação quanto pela defesa. Muita gente está acusando a presidente afastada Dilma Rousseff de chover no molhado, de dizer as mesmas teses defendendo o golpe, defendendo, né, essa questão da briga política como o afastamento dela. Você acha que ela poderia ter vindo com outros argumentos em sua defesa? O que faria com que mudasse a ideia de alguns senadores no voto a favor do impeachment? Eu acho que estrategicamente eles escolheram o ponto talvez equivocado. Atribuir todo um procedimento de impeachment como um golpe parlamentar, como ela mesma diz, e isso ela repetiu inúmeras vezes ontem, eu acho que isso foi um dos motivos e uma afronta ao legislativo. Eu acho que esse foi um erro talvez estratégico, porque essa denominação de golpe desse processo de impeachment, na verdade, acaba semeando para o futuro. Essa é a leitura que eu posso fazer, né? Insistir num golpe é reforçar uma possível candidatura no futuro, né? Ou uma reestruturação do PT. Por quê? Porque, na verdade, a coisa está muito bem definida. A presidente ontem, no discurso dela, na defesa dela, defesa pessoal, se esperava um discurso mais, talvez, emotivo, né? Emocional, não tão técnico, e que, obviamente, pudesse mudar alguns votos de alguns senadores, sensibilizando a situação. O problema é que a questão, o governo, a governabilidade da presidente Dilma acabou. Ou seja, ela já não tem mais força política para fazer absolutamente nada. Se ela eventualmente vier a voltar no cargo e por qualquer razão, por qualquer erro estratégico, não obter os 54 votos a favor do impeachment dos senadores e voltar, realmente é uma pá de cal no país inteiro. Por quê? Porque, na verdade, ela não tem como governar. É um país já estava ingovernável e, obviamente, ficaria pior a situação, porque a fragmentação seria muito maior. Então, chegou num determinado momento, né, como nós já falamos e repetimos, tem a questão, obviamente, da responsabilidade pelas pedaladas, por todos os atos praticados, pelos decretos baixados por ela, né, tudo isso. É algo muito relevante informar que não foi, ela sempre diz que ela não tem culpa, que na verdade eram os subordinados dela. O problema é que o TCU vem avisando dessas práticas desde 2012, então de forma reiterada. Então a leitura que eu faço da defesa dela de ontem, primeiro que ela continua com a arrogância e a prepotência. Vamos falar sobre o que vai acontecer hoje, né? Ontem foi um dia longo, né, lá no Senado, foram 14 horas, né, entre acusação e defesa, e vários senadores também discursando. Hoje, o que a gente pode esperar para esse dia? Hoje é a votação em si. O rito é o rito do júri, tá? O rito do júri, agora, nesse momento, né, tanto a acusação quanto a defesa
faz toda a sua sustentação. Os trabalhos já começaram, né? Ia começar agora às 10 da manhã. Só entre acusação e defesa tem mais ou menos 5 horas, né? Tá. Ou seja, 1h30 mais uma de réplica, mais 1h30 e uma de réplica para cada uma das partes, acusação e defesa. Então nós temos 5 horas de debates entre as partes, tá? Aí depois os senadores podem falar ainda por 10 minutos cada um. Aí os senadores vão, aqueles que quiserem, vão se pronunciar na tribuna e eventualmente pode até anunciar o seu voto, como alguns já têm feito. Então e aí ao final, acreditamos que isso deva acontecer na madrugada de amanhã, né, ou até amanhã no final da noite, né, você tem o resultado e ele é apresentado, né, ou seja, o resultado final do afastamento definitivo, com a pena dela ficar inelegível por 8 anos. Daqui também há uma discussão de bastidores sobre essa questão da punição dela ficar inelegível por 8 anos. Mas isso não tem como fazer, porque é uma pergunta só, é um quesito só, e esse quesito está inserido dentro da prática da responsabilidade que ela tem na publicação, na edição dos decretos. Tá? Então, bom, é uma pergunta que o presidente Lewandowski, o ministro Lewandowski, fará aos senadores e aí eles respondem sim ou não. Então é uma questão separada. É uma questão que não. Ela vai ser feita num único quesito. Sim, tá? Ou seja, se ela praticou aqueles atos, né, que caracterizaram o crime de responsabilidade. Mas a questão de ficar inelegível está inserida nisso. E aí, no desdobramento, dentro da mesma pergunta, se pergunta para os senadores se ela também permanecerá inelegível por 8 anos. E esses senadores, então, fazendo uma soma rápida aí sobre o tempo que eles vão ter hoje para discursar, são 84 no total, é isso? 81. 81. Nem todos vão discursar. Mais de 60 já tinham se manifestado interesse em falar. Então a gente vai ter aí mais de 10 horas, né? Os 10 minutos de fama, né? Pois é. Espero que não fiquem lá falando por isso, por aquilo, pela minha mãe, pelo meu pai. Que seja uma coisa mais objetiva no dia de hoje. Regiane, eu acho que o país já pagou um preço muito alto por isso. Né? Ou seja, o que eu vejo é que isso tem que realmente, essa página nós vamos ter que virar o mais rápido possível, porque diferentemente do que aconteceu em 92, hoje nós estamos com uma crise não só política, mas sobretudo econômica, financeira, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Então, quanto mais rápido nós sairmos e virarmos essa página, eu acho que vai ser muito saudável para a democracia. Para falar sobre as coisas que o brasileiro realmente precisa, né? Porque o Brasil é um país muito jovem, é um país que está ainda engatinhando ainda, é um país ainda que tem muito o que viver politicamente, entendeu? Então eu acho que essa questão foi bom, porque assim, pelo menos é um alerta para os futuros. Me parece que aquela questão do Collor não foi o suficiente para poder mostrar para os próximos governantes de que o país tem uma Constituição e ela deverá ser cumprida. Né? Quando o presidente assume o cargo, ele jura perante a Constituição o cumprimento de forma irrestrita, né? De forma determinante. Né? E agora, praticar esses atos, né? Obviamente, eles são passíveis de punição, como de fato está acontecendo. É a punição que ela tem, é a punição que qualquer um teria se eventualmente cometesse um crime. A defesa da presidente afastada Dilma Rousseff está sinalizando que, caso a votação hoje seja confirmada pelo afastamento, eles devem entrar com um recurso no STF. Qual é a real possibilidade de reverter uma votação como essa? Olha, eu acho pouco provável, mesmo porque o próprio Supremo Tribunal Federal, os ministros já deram
qual é a leitura que eles fazem? Eles não têm intenção de entrar na discussão do mérito, que é um ato privativo do Legislativo, do Senado, sobretudo. Então, eu acho pouco provável que o Supremo Tribunal Federal venha a se pronunciar a respeito do mérito da questão, porque ela é política, tem a questão da responsabilidade, sim, tem, né, do descumprimento da Constituição, mas, sobretudo, tem a questão política. Então, eu acho pouco provável que, eventualmente, o Supremo se manifeste sobre essa questão, ou seja, que anule o julgamento, porque, na verdade, o que se espera é exatamente isso, que haja uma declaração de nulidade em relação a todo esse procedimento. Mas dificilmente isso vai acontecer, porque quem está conduzindo, quem está presidindo é o chefe do Poder Judiciário, né, que é o ministro Lewandowski, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Se houvesse qualquer ilegalidade, qualquer questão, obviamente isso já teria sido discutido, tanto a nível procedimental, o rito, né? Ou seja, qual é o procedimento adotado, como também a questão do mérito, né? O que ela quer discutir é a questão do mérito. Agora, algo que me surpreende muito, e isso foi uma abordagem que a Dilma fez ontem, que o golpe só vai se configurar a partir do momento da condenação dela. Se eventualmente ela for absolvida, não existe golpe. Né? Ou seja, então é algo realmente fora de... Há uma contradição na forma de você abordar essa questão. Acho, na minha leitura, que houve um erro estratégico do partido, da cúpula do partido, a partir do momento em que atribuiu todo esse processo de impeachment como um golpe parlamentar. Isso não existiu. Nosso departamento de jornalismo vai continuar antenado com toda certeza, porque hoje o dia promete, né? Então a gente vai continuar de olho e informando ao longo da programação da TV Gazeta, né? E terça-feira que vem a gente não está de volta, né? Porque você vai ser de férias também. Preciso, né? Boas férias para você, meu querido. Né?